uma série de estudos envolvendo a manifestação do Filho do Homem. Nós vamos dar uma série de estudos daqui para frente, Deus permitindo, Deus for da vontade de Deus, daqui para frente nós vamos trazer uma série de mensagens, uma série de estudos da mensagem concernente à manifestação do Filho do Homem, que engloba e que acarreta uma série de eventos e uma série de acontecimentos, uma série de escrituras cumpridas e até profecias do irmão Branham. Então vamos mexer com muita coisa nesses estudos, nós vamos mexer com muitas coisas, vamos mexer com os trovões, vamos mexer com a vinda, vamos mexer com muita coisa concernente à manifestação do Filho do Homem. Nós vamos mexer com muita coisa, então vai acarretar uma série de coisas dentro do sétimo selo, dentro da volta do sétimo anjo, dentro de muitas coisas. Nós vamos trabalhar dentro dessa série de assuntos daqui para frente, sobre a manifestação do Filho do Homem, sobre a presença, sobre o que envolve a manifestação do Filho do Homem nos selos, nos trovões e tudo. Nós vamos, se Deus assim permitir. Amém? No livro de Malaquias, capítulo 4, nós apenas vamos dar continuidade à mensagem que nós tivemos na escola dominical sobre quem é o Filho do Homem. Nós vamos antes de Mateus, antes do livro de São Mateus, irmão, nós vamos dar continuidade àquela mensagem, quem é o Filho do Homem, né? A nossa rádio na internet já está funcionando, radiofundamental.com.br, www.radiofundamental.com.br, já está funcionando. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, aos crentes que viviam em Tessalônica. Primeira carta do apóstolo São Paulo, ou epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Muito bem, nós vamos ter que ter bastante atenção nas mensagens daqui para frente sobre esse estudo que nós iremos dar, amém? Bom trazer lápis, caneta, papel, quem gosta de anotar. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, aqui nessa Bíblia está o Senhor mesmo, em muitas versões está, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, em outras as escrituras é alarido, voz de arcanjo e som da trombeta de Deus, e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Abençoa, Pai querido, a cada um que está nesse momento, nos ouvindo também através da internet, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje nós conversamos bastante com o pastor Weber, ontem quer dizer, e como nós vamos ter uma confraternização, uma pequena confraternização no mês de julho, entre o pastor Israel e a sua igreja e os irmãos lá em Sarzeto, uma confraternização, não é passagem de ano, uma confraternização nós vamos fazer. Convidei ele para estar conosco,
ele disse que fará o possível para estar conosco. No mês de julho, uma confraternização em Sarzedo, né? Inclusive, amanhã eu quero até descer lá em Betim, ali, parece que há um lugar lá que tira passaporte, e ele convidou eu para a gente ir no Chile, para poder dar uma série de mensagens lá, e acompanhando lá com ele, pregar em algumas igrejas. E eu falei, olha, não tem condições não, não preocupa com isso não. Então tá bom. Então tá bom, amém? Então tá bom, Deus abençoe o pastor Beto. Nesse momento os meninos devem estar conectados lá nesse instante. Muito bem. Quem é o Filho do Homem? Nós tivemos na semana passada na escola dominical um assunto, eu acho que foi escola dominical. Escola dominical, nós falamos sobre quem era o Filho do Homem. Foi sexta-feira? Foi sexta-feira, não? Ah, não, domingo de manhã foi Moed, pregou, foi isso, Moed. Eu estava à Santa Ceia à noite em Sarzedo. E nós falamos sobre este tema. Apesar que hoje é um culto de oração, e nós não vamos tomar muito tempo, porque aí nós vamos dar continuidade a outras reuniões, a outros cultos, é claro. Mas nós sabemos que para poder entrar em certos assuntos como este, porque eu creio com todo o meu coração que a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, por mais simples que ela seja, ela precisa conhecer essas coisas. Por mais simples que ela seja. Não importa se o povo é verde, se o povo está maduro, se o povo está verde, se o povo está amadurecendo, não importa. Por mais simples que a igreja seja, por mais humilde ela pareça, é necessário que ela conheça com mais profundidade esses assuntos. É necessário, amém? É necessário. Por quê, pastor? Porque são escrituras e são promessas e são profecias que cabem ao nosso tempo. Por exemplo, Malaquias 4, 5, 6 é um ministério. Lucas 17:30 é um ministério, filho do homem. 1 Tessalonicenses 4:16, a descida do próprio Deus. Apocalipse 10:1, o anjo forte que desce do céu. É tudo cumprimento para esta era. É tudo cumprimento para esta era. E a igreja, por mais simples que ela seja, é necessário ela ter esse conhecimento, é necessário ela ter, porque ela vai ter esse conhecimento, mas não é para melhorar o seu intelecto. Não é para melhorar o seu intelecto, não é para torná-lo inteligente na mensagem. Não é para torná-la sábia na mensagem, ou para torná-lo inteligente na mensagem, mas para tornar conhecedor. Para tornar conhecedor. Conhecedor de quê, pastor? Para tornar conhecedor aquilo que por Deus já foi revelado por nós, para nós. E já está tudo revelado. Está revelado nas mensagens. Está revelado. Se você falar assim, pastor, está tudo revelado nas mensagens? Tá. Agora, se você falar para mim, está tudo cumprido, aí é outra coisa. Revelado nas mensagens, está revelado. Agora, cumprido é outra coisa. O seu sucesso está revelado? Está ou não está? Você fala para mim, e aí, cumpriu, pastor? Não, está revelado. Está revelado. Então, nós temos conhecimento do que foi revelado. Nós temos conhecimento do que é revelado. Nós temos conhecimento do que é revelação. E, no entanto, a igreja, por mais simples que ela seja, não importa se a igreja da mensagem é lá na roça, no pico da montanha, ou se é debaixo
de um palheiro, se é debaixo de casa de palha, ou se congrega na sala, ou se congrega na cozinha. Por mais simples que a noiva de Cristo seja, ela deve conhecer essas coisas. Por quê, pastor? Porque é para ela. Amém, irmãos? É para a noiva. É para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E sendo noiva do Senhor Jesus Cristo, Deus não oculta nada para ela. Deus não oculta nada para ela. O profeta irmão Branham disse que Abraão é um tipo da noiva. E Jesus disse que nos dias que nós estamos vivendo, seria igualmente os dias de Sodoma e Gomorra, quando o próprio Filho do Homem, o próprio Deus em carne humana, apareceu a Abraão e fez mais conhecido sua fé. E fez mais conhecida, fez mais fortalecida, fez mais engrandecida e aprovou mais aquela fé de Abraão, através de sua presença, através de sua manifestação. Amém, irmãos? E quando Deus estava ali manifesto em carne para Abraão, tipo da noiva hoje, Deus colocou no seu coração, visto que Abraão será o herdeiro de todas as coisas, eu não posso ocultar nada dele. Visto que ele vai herdar tudo, visto que ele herdará todas as promessas, eu não posso ocultar nada que eu não possa dizer a Abraão, que não possa tornar conhecido para ele. E Abraão é um tipo da noiva. Amém, irmãos? Da mesma forma. Então Deus chegou na cabana, chegou ali debaixo daquela árvore, os caralhais de irmã, e tornou mais fortalecida aquilo que Abraão cria. Deus chegou e tornou mais fortalecido. Deus engrandeceu mais a fé de Abraão, tornou ela mais fortalecida, e Abraão não duvidou da promessa, mas foi fortalecido. Amém, irmão? E então Abraão só estava naquele momento obtendo a revelação da promessa de um filho, mas a promessa de destruição ele estava sabendo. Mas de destruição ele não estava sabendo. De destruição, de acabar com tudo, ele não estava sabendo. De destruir Sodoma e Gomorra era um mistério para Abraão, estava oculto a Abraão. E Deus naquele momento estava revelando a Abraão apenas a chegada do filho, que estava próximo. Olha, Abraão, pelo termo de vida e a situação de vida, do tempo de vida em que os filhos vêm ao mundo, 9 meses, eu visitarei a ti, e Sara vai ter um filho. Nesse momento, Abraão estava revelando, estava tendo revelação disso, e Deus estava revelando para ele isso. Mas a revelação das outras coisas, como por exemplo, de destruição de Sodoma e Gomorra, ele não estava sabendo. E quando Deus saiu da tenda, e quando Deus caminhou alguns metros à distância de Abraão, Abraão se levantou para ir junto com ele também. Mas Deus pensou, puxa, em outras palavras, manifestei-me ao meu eleito, manifestei-me ao meu profeta, manifestei-me à noiva eleita, e ainda estou escondendo algo dela, e ainda estou escondendo algo dele. Não, ele herda tudo, ele herda toda a promessa. Não posso esconder nada dele, não, eu tenho que revelá-lo. Amém, irmão? E Abraão é um tipo da noiva. O profeta disse que Abraão é o tipo da noiva. Abraão estava sentado enquanto que sua esposa estava na tenda cuidando da hora do almoço. E Abraão estava sentado quando ele viu aquelas 3 personagens aparecendo diante dele, como que vindo ao longe e vindo de longe, com os pés empoeirados, com suor no rosto, talvez com sede, talvez com fome. E Abraão, sendo um tipo do eleito, tendo discernimento da hora e do momento em que estava vivendo, Abraão percebeu por discernimento, por captação reveladora, por discernimento revelador,
ele percebeu que um daqueles personagens era Deus. Amém, irmãos? Era Deus, e correu para diante dele e o adorou. E o adorando, convidou para estar com ele, não passasse dele, ficasse com ele um pouco, desse companheirismo com ele um pouco, almoçasse com ele um pouco, tivesse um pouco de tempo com ele. Veja, manifestação do Filho do Homem é rápida. E quando o Filho do Homem manifestou-se para Abraão, foi só sentar, comer, beber, partir para cima. Manifestação do Filho do Homem, 3 anos e meio, com o ministério dos filhos. Manifestação do Filho do Homem, de novo em nossos dias, é uma manifestação rápida. Amém, irmãos? E então Abraão comeu com Deus, bebeu com Deus, ficou debaixo daquele carvalhal, naquele sol quente do deserto, conversando com Deus, discernindo os pensamentos e as intenções do coração que estava atrás dele na tenda, no coração de Sara, dando a Abraão a revelação de que o filho estava próximo. Mas uma coisa chamava a atenção de Abraão, diz irmão Branham. Enquanto que ele estava conversando com Elohim, enquanto que ele estava conversando com Deus cara a cara, Abraão de vez em quando percebia que ele olhava muito para Sodoma, percebia que ele olhava muito para Sodoma, percebia que ele olhava muito para Sodoma e Gomorra. E Abraão não fez pergunta, Abraão apenas ficava calado dentro dele mesmo e dizia: por que ele está sempre olhando para Sodoma? Por que ele está sempre olhando para Sodoma? Por que ele está sempre de olho em Sodoma? E já notei uma coisa no olhar dele: ele está olhando para Sodoma, mas não é com um olhar de compaixão, ele está olhando para Sodoma como se fosse um olhar de julgamento, de juízo. E quando o Filho do Homem manifesta nosso dia, é juízo. Amém, irmão? É julgamento. Ele está trazendo um julgamento. Ali em Abraão ele estava julgando o coração de Sara, discernimento, julgamento, e ele estava olhando para Sodoma, e o profeta diz: e por que ele está olhando sempre para Sodoma? Por que ele está olhando sempre para Sodoma? Eu estou conversando com ele e de vez em quando está olhando para Sodoma, e os 2 anjos do lado, comendo, bebendo leite e comendo bolo, comendo leite e bebendo bolo, bebendo leite e comendo bolo, os 2 anjos aqui do lado, Elohim no meio, Abraão sentado na frente, Abraão conversando com Elohim, Elohim olhando para Sodoma e Gomorra. E Abraão dizia: mas por quê? Pensava: por que ele está olhando para Sodoma? Porque ele está sempre olhando para Sodoma. Eu não olho tanto para Sodoma, eu fico aqui debaixo do cavalhal, vou cuidar de uma ovelha, vou cuidar de um pastor, vou cuidar da tenda, eu não fico olhando muito para Sodoma. E por que ele fica olhando sempre para Sodoma? E os seus olhos sempre para Sodoma. E os 2 anjos sentados aqui, bebendo leite e comendo bolo, e assim por diante. E então Deus só dá uma olhadinha para o anjo à sua direita, Deus só dá uma olhadinha ao anjo à esquerda, não diz nada. Os anjos já estavam sabendo, já tinha feito um lanche para poder passar a tarde e a noite, porque eles nem comeram direito na casa de Ló. Já tinha feito um lanche maravilhoso. Amém, irmãos? Já tinha feito um lanche maravilhoso com Abraão, já tinha feito um lanche maravilhoso. Eles desceram à tarde, foi no entardecer, porque Deus, os 2 anjos, chegou meio-dia, diz o profeta. No entardecer, então, conversou muito, não conversou, irmãos? No entardecer, os 2 anjos desceram para Sodoma. Chegou lá por volta das 18 horas, por aí, o sol estava se pondo e procurando a casa de onde Ló estava. E então, eles só deram uma olhada para o anjo da direita e para o anjo da esquerda, eles perceberam, e então eles desceram e foi para Sodoma e Gomorra. E depois que Deus já tinha feito o lanche, porque teve o almoço, lá para as 3 horas ter tido um bolo, alguma coisa assim, e Elohim com Abraão, e Elohim então, depois de manifestado na presença do eleito, o tipo da noiva, se levantou, já com a barriga cheia de beber leite, de comer bolo, e de ter tido uma boa costela de vitela de carneiro. Então ele subiu. Não foi em direção a Sodoma, foi em direção diferente. Ele foi como se estivesse indo para o oeste. E então Abraão saiu por ali, caminhando com ele por ali, e mais olhando para Sodoma, e olhando para Sodoma.
Deus percebeu que Abraão estava preocupado com Sodoma. Deus percebeu que Abraão tinha percebido que ele estava preocupado com ele ali para Sodoma. Deus, percebendo ali, discerniu o coração de Abraão, sabendo o seguinte: por que os dois anjos descem para Sodoma? Por que os dois anjos descem? Ele ficou preocupado. Então, nesse momento, houve uma carência, houve uma necessidade, visto que Abraão era herdeiro de todas as coisas. Deus então disse: eu não posso esconder nada do meu servo, do meu filho Abraão. Amém, irmãos? Em outras palavras, Abraão sabe o que os anjos foi fazer? Abraão sabe o que os anjos foi fazer? Sim, Senhor. Passear ele não foi. Eles foram investigar Abraão. Sabe quem é esses dois anjos, Abraão? Sim, quem é, Senhor? É anjo de juízo. São investigadores de juízo. Ah, é, Senhor? Mas, Senhor, eles estão indo para investigar Sodoma, Abraão. Por que, Senhor? Porque o clamor de Sodoma é vindo até a mim, Abraão. E os olhos dos anjos é meus olhos, Abraão. E eu, com os olhos dos anjos, vejo o que vai acontecer na terra. Amém, irmãos? E eles, olhando a cidade, olharei pelos seus olhos, porque a Bíblia diz que Deus enxerga até pelos olhos dos pardais. Amém, irmãos? E eu desci para ver se isso é assim mesmo, Abraão. E os anjos vão me informar tudo, Abraão. Cada coisa que eles vão ver em Sodoma, em cada rua que eles viram, eu sentirei por eles, Abraão mandando informação. Em cada rua que eles veem o pecado de Sodoma, aplicando: é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. Descerei, eu desci para investigar Sodoma, e cada virada, e cada esquina que aqueles dois anjos viram, eles mandam para mim mensagem: é verdade, Senhor, é como o Senhor tem sentido lá em cima, é como o Senhor tem sentido lá no céu, é isso mesmo. Amém, irmão? Eles são investigadores, são juízos, eles são anjos de julgamento. Então, Abraão: não esconderei de ti, vou destruir Sodoma e Gomorra inteira. Aí Abraão já estava, Abraão não ficou muito assim apavorado, não. Abraão não ficou apavorado, não. Eu já pressentia isso, Senhor. Eu já tinha discernimento dessas coisas, desde quando o Senhor estava lá sentado olhando para Sodoma. Eu já tinha esse pressentimento, já tinha esse discernimento, Senhor. Mas tem misericórdia, Senhor. E se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir o ímpio e o justo com o injusto também, Senhor? É, Abraão, eu sei que você está querendo aplicar ali Atos, capítulo 14. Creio no Senhor, esqueci da salva tu e tua casa. É isso mesmo? 16? É, 16. É, Abraão, você está de olho no seu sobrinho, né? Está de olho na sua família, né, Abraão? Está de olho, você está falando isso por causa do seu sobrinho, né, Abraão? Você está falando isso por causa do seu sobrinho. Mas não te preocupa, não. Eu desci por causa do clamor dele. Eu não desci por causa do clamor dos pecadores, não. Eu não desci por causa dos ímpios, não. Os ímpios não oram, não clamam. Eles não gemem pela abominação que é cometida na cidade. Eles não gemem, eles não oram pelas abominações que é cometida na cidade. Mas o seu sobrinho Ló, a sua alma ficava angustiada dia e noite. Mas não tem força, Abraão. Mas não tem força contra o pecado. Ele fica lá dentro, tem autoridade sobre Sodoma, é prefeito de Sodoma, pega os impostos de Sodoma, mas não tem força para clamar contra o pecado, Abraão, o seu próprio sobrinho. E quando ele vai deitar na cama, fica lá moendo por dentro, e eu lá no céu sentindo o clamor de sua alma. E eu desci, Abraão, foi por causa do clamor da alma que vinha do seu sobrinho. Não foi por causa do clamor que vinha de Sodoma e Gomorra, não, porque são todos pecadores, são todos ímpios, mas eu desci por causa do clamor do seu sobrinho. Irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Se esta manifestação do Filho do Homem fosse por causa do clamor de certos pregadores e de certas igrejas da mensagem por ver a abominação que é cometida na cidade, eu jamais desceria. Mas tem muitos pentecostais aí, sinceros, que estão clamando contra o pecado. Eu pergunto: Abraão estava clamando contra o pecado? Abraão estava? Estava ou não estava? Estava
Não, ele estava lá fora, mas ele era um herdeiro da promessa. Deus apareceu para ele. Mas quem estava clamando contra o pecado, mas não tinha força para dizer? Não é assim que está as igrejas hoje? Não é assim que os pastores antigos eram? Os pastores de 50 anos, de 40 anos de púlpito, de 30 anos de púlpito, de 50 anos de púlpito, coisas que eles não tinham no começo do princípio dos seus ministérios, e o mundo entrou nas igrejas, o modernismo, e estão como Ló, aprisionados entre Sodoma e Gomorra, dentro de suas próprias igrejas, mas não tem força de colar contra o pecado, porque se falar, expulsam eles para fora. E são esses clamores que faz Deus descer aqui embaixo. Quem entendeu, irmãos? Quem está entendendo? Se alguma pessoa me provar que era o clamor do coração dos ímpios e dos pecadores de Sodoma que fez eu descer, me prova aí na mensagem da Bíblia. A Bíblia diz que a alma justa de Ló, amém? De Ló, ficava gemendo o tempo todo. Agora presta bem atenção. Existe um grupo na noiva que é a noiva especial, e existe um grupo na mensagem que é virgem. Pode, tem muitos pastores que não aceita isso. Escuta, pastor, se vocês estiverem me ouvindo pela internet, não precisa parar de ter companheirismo comigo só porque eu creio dessa forma, não. Não precisa parar de ter companheirismo comigo só porque eu creio que na mensagem tem virgindécia. Porque existem muitos velhos na mensagem que são como os velhos Lós. Para não perder a igreja, para a igreja não sumir de vista ou perder de vista, tem muitas coisas que eles estão aceitando para não perder o povo. Para não perder o povo. E aí, quando vai dormir nas suas camas, quando eu comecei na mensagem não era assim. 30 anos de pastor, quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei tinha essas modas da igreja, o povo era mais simples, era cheio de alegria, era cheio de vigor, cheio de liberdade, cheio de obediência à palavra. 30 anos na mensagem, 30 anos atrás do púlpito, minha igreja cresceu, eu batizei gente demais, e veio uma mistura de gente, e assim foi. Mas os dízimos Deus é bom demais, e assim por diante. Me faz eu construir isso, me faz eu comprar uma fazenda, me faz eu comprar um sítio, me faz eu comprar uma apartamento na praia. Mas se eu falar, só que essa primeira manifestação que desceu em 63 foi por causa dos pecados que estavam em Sodoma com os velhos pregadores antigos do sistema. Só que agora essa descida é para a noiva, né, irmão? Esta vinda dos ares é para a noiva. Não é para pregador velho da mensagem que está angustiado na madrugada, de noite, de dia, por ter 35 anos de mensagem e que pregou tanto contra o pecado e agora vem a igreja no modernismo, no intelecto e que não pode fazer mais nada. Eu tenho que deixar os jovens pregadores entrar, porque eles têm uma mente mais aberta, têm uma mente mais límpida, e então, Lós da mensagem. Ministros Lós, pregadores Lós na mensagem, bispos Lós na mensagem, pastores Lós da mensagem, porque tem ficado de trás do púlpito 30, 40 anos e viu que no princípio não era assim e se esqueceram que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas porque a igreja cresceu, e diz o profeta, deixe a igreja crescer, e você vai ver os problemas também vindo sobre ela. Mas aí entrou o modernismo, entrou tudo. Aí houve mudança nas mulheres, houve mudança nos homens, mudaram os hinos, mudaram os louvores, mudaram tudo. E aí os Lós antigos dizem, no meu tempo não era assim, porém agora eu não posso clamar do púlpito com a mensagem, eu clamo de madrugada no meu coração. É lá de novo. É lá outra vez.
Ló ficava lá no portão de Sodoma, assentado numa mesinha e vendo o pecado diante de Deus. Diz: eu não posso gritar contra, eu não posso falar que isso está errado, que isso está aquilo outro, porque eu dependo dos seus salários, eu sou o prefeito da cidade, eles me mandam seus dízimos, eles me mandam suas ofertas, eles me mandam o labor da terra, os seus tributos é pagado a mim, eu não posso fazer nada. E então minha esposa veio perdendo sono, minha esposa tem que me dar comprimido e me dormir. Por que você não dorme? Sabe por que eu não durmo? Porque quando eu era no princípio, quando eu estava andando com Abraão, não via pecado e minha alma estava certa. Agora dentro de Sodoma eu vejo problema e não posso fazer nada. Separa a mensagem para você ver. Separa a mensagem. Entre em qualquer ismo que Deus não me indica. Entre em qualquer ismo que Deus não me indica. Entre em qualquer sistema que Deus não me indica. Entre em qualquer companheirismo que Deus não me indica. Entre em qualquer sistema de igreja da mensagem que Deus não está me indicando. Que Deus não está me indicando. Ah, sim, está me indicando sim, pastor. Porque nossa igreja está crescendo. Porque nossos números estão crescendo. Financeiramente nós estamos ficando ótimos. Estamos colocando igreja em todo lugar. Nós estamos sendo vindicados sim. Você acha que Ló não soube fazer negócio em Sodoma? Você acha que Ló não soube fazer negócio em Sodoma? Você acha que Ló não soube fazer negócio em Sodoma porque ele chegou a ser prefeito rapidamente? Porque ele chegou a ser prefeito rapidamente numa cidade como Sodoma e Gomorra? Talvez no princípio da política de Ló adotada em Sodoma e Gomorra era certa. Eu vou colocar essa cidade nos eixos. Eu vou implantar o mesmo governo que o meu tio Abraão implanta no seu povo. Adota! Quer adotar a mensagem em igrejas denominacionais sem o Espírito Santo? Adota para você ver. Você quer tratar? Você quer ser um pássaro raro em uma denominação? Vai! Ló diz: talvez eu coloque a política do meu tio Abraão dentro de Sodoma. Quem sabe vou melhorar essa raça? Vou melhorar essa raça de casacas viradas. Melhorou? Sai do companheirismo para você ver. Sai do companheirismo. Começa a ter problemas com o ministério de Abraão, o eleito. Começa a ter problemas com o ministério da hora para você ver. Como é que Deus te divide e te separa e manda você para as igrejas grandes de Lós? Porque lá tem movimento. Lá tem movimento. Lá tem muita gente. Lá tem movimento. Lá tem um ilustre de quando em quando. Meu Deus. Isso é só uma abertura quando nós entramos nos assuntos. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, as horas foram embora, não dá para ir mais. Oh meu Deus, tem tanta coisa para falar. Mas para não ficar só nisso aqui, eu não gosto. Sinceramente, vocês vão me desculpar. Eu tenho que ser contra eu mesmo aqui nessa noite em cima do púlpito. Eu tenho que ser contra eu mesmo. Eu não gosto de falar muito se o profeta não falar mais do que eu. Eu não gosto de comentar 5 minutos de mim mesmo. Eu quero que o irmão Branham fale o máximo possível. Eu quero. Se tem uma mensagem de 1 hora, eu quero falar 15 minutos, o irmão Branham 45. Sempre dá o irmão Branham mais tempo para falar. Parágrafo 335. Cristo é o mistério de Deus revelado. Esta é a única maneira como você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. E a única maneira como isto pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-la. Senão você nunca verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca a verá. Porque essa luz pode brilhar de repente e você irá embora e não verá isso.
Essa luz pode brilhar de repente, assim como o relâmpago brilha no Oriente e se mostra até o Ocidente. Amém? De repente, e você não verá isso, irá embora e zombará disso. E o invalidará por meio de explicação. Não é assim, por alguma concepção intelectual. Quando o próprio Deus, Ele mesmo, manifestando-se e provando, porém, se não está em você, no seu coração, ver isso, você nunca verá. É verdade. Amém? Tem que ser predestinado para ver isso. Tem que ser predestinado para ver isso, ou jamais verá. Aí vem o profeta, na mensagem, o mensageiro do entardecer. Ele diz assim, esqueci o parágrafo, mas ele diz o seguinte: uns vão alinhar-se com a luz do entardecer e outros não. Quando o profeta irmão Branham fala isso, ele está dizendo assim: uns irão alinhar-se com a verdadeira luz do entardecer. Uns vão se alinhar com a verdadeira luz. Luz é revelação. Vão se alinhar com a verdadeira luz e revelação da mensagem do entardecer. Outros não. Ou seja, vão estar no meio dela, vão estar com ela, vão se dirigir até ela, mas não se alinharão com ela. Quando se fala de alinhar, não é deixar o cabelo crescer, não é não cortar o cabelo, não é deixar, não é beber isso, eu alinhei com ela porque eu parei de beber, parei de vestir, parei de... Não é isso não, é alinhar espiritualmente, concordando com a profecia que já foi cumprida. Amém. Quem entendeu, irmãos? Amém. Alinhar é isso, alinhar a sua fé à luz da palavra da hora. Não é alinhar sua conduta diária, não é alinhar sua vida vivida, não. Vida vivida é bom, vida vivida é ótima. Amém? Amém. Vida vivida é ótima. A cristã no Brasil prega isso, o testemunho de Jeová prega isso, a igreja espírita, né? Vamos dizer assim, o centro espírita prega isso, é vida vivida, né? Os pentecostais ortodoxos pregam isso, vida vivida. Vida vivida é bom, ótimo. Mas o profeta, quando diz alinhar-se, ele está falando o nosso entendimento com o entendimento dele. É o nosso entendimento com o entendimento da palavra. Veja bem, Jesus estava tendo a mente de Deus, enquanto que a igreja deve ter o entendimento de Cristo. A noiva tem que ter a mente de Cristo. Amém, irmãos? A mente de Cristo é a revelação. Amém? Nós temos a mente de Cristo, ou seja, temos o que, pastor? Temos o entendimento que Cristo tinha. Então, se você tem, você está alinhado com a palavra. Se não, você não está alinhado. Aí o profeta diz: há alguns que vão se alinhar com a luz da manifestação do dia, enquanto que outros não. Aí em outra mensagem que ele diz o seguinte: a presença de Deus não reconhecida, ele diz: alguns estão predestinados a reconhecer sua presença, enquanto que outros não. Quem está entendendo? Amém. Em outra mensagem ele disse sobre a breve aparição do Senhor Jesus sobre aqueles que estavam esperando. Amém? Enquanto aqueles que não estão esperando pela aparição estão aparecendo, esperando só pela vida do Filho. Agora eu pergunto uma coisa para vocês aqui. Vamos ser espirituais aqui nessa noite. Creio que nós temos que ser espirituais, porque a mensagem é sobrenatural. Abraão tinha uma promessa de um filho, mas Abraão estava esperando a aparição do Filho do Homem antes do Filho vir? Oh, deixei todo mundo com a pergunta na mente, né? Presta atenção. Abraão estava esperando a manifestação do Filho do Homem em carne. Ele tinha a promessa do Filho, mas ele estava esperando a promessa? Ele estava esperando? Ele estava aguardando por esta breve aparição para tornar mais firme a promessa que Deus havia dado?
Abraão estava, irmãos. Abraão estava. Abraão estava. Abraão ouviu Deus de várias formas. Certo? Você acha que Abraão se espantou quando viu Melquisedeque? Não. Hã? Não. E o que foi que Melquisedeque falou para ele? Que ele era possuidor de quê? Um era possuidor dos céus e da terra. E Abraão era possuidor de quê? Dois possuidores encontrando um com o outro. Um sendo possuidor dos céus e da terra, e o outro possuindo tudo que Deus prometeu. Amém? Os irmãos estão entendendo? Mas qual é a revelação de Abraão? Abraão estava vindo à matança, encontra com Melquisedeque no caminho, dando para Abraão pão e vinho. Agora, nós encontramos Abraão dizendo: espere aqui um pouquinho que eu vou ali fazer um bolo e matar um cordeiro. Abraão falou isso? Abraão não falou isso, irmão. Abraão sentiu que aquele momento não era tempo de ter comunhão com ele. Abraão sabia que teria uma comunhão com ele. Abraão sabia. Amém, irmãos? E quando o tempo da comunhão com ele chegou num tempo de muito vucu-vucu, vamos dizer assim, lá embaixo em Sodoma, num tempo totalmente atrapalhado, e o discernimento fez com que ele percebesse que era Deus manifestado em carne. Amém? Só para aqueles que estão esperando que vai ver a promessa desse dia. Amém? Os que não estão aguardando uma grande igreja bonita, um grande encontro, uma grande festa, esses não vai ver nada. Vamos orar a Deus? Os predestinados. Deus só está com a linha predestinada para a promessa, irmão. Para os que não são na promessa, eles cabem em outras promessas. Muito bem. Pedido de oração. Irmã Selma pede oração para a Ana, Jeremias. Para Jeremias, motivo de Deus dar proteção. Muito bem. Irmão, o irmão do irmão Aguinaldo estava com suspeita de alguma enfermidade, diabetes, né? A irmã Érica pediu também aqui, Vander Eduardo Amaral, pedido de oração para que o livre da bebedeira, o alcoolismo, né? É um vício, né? Oswaldo, irmão do irmão. Muito bem. Aqueles que não podem apresentar seus pedidos, apresente seu coração, que ele tudo conhece. Deus abençoe todos os irmãos da internet. Nós vamos desconectar. Deus abençoe cada um de vocês. Sublime graça.